Na Revolução Francesa, o rei da França foi executado. Isso deixou os outros países com medo da revolução se espalhar. Então, os reis declararam guerra contra a França e formaram a primeira coligação. Mas a França invade a Suíça e invade Viena, capital da Áustria. Então a Áustria tem que assinar um tratado de paz em 1797. Mas em 1798, a Prússia, Áustria e Rússia declaram guerra à França e inicia a segunda coligação. Mas a França tinha um poder bélico grande e invade Lunéville, na Áustria, que faz outro tratado de paz, já que uma humilhação já não era o bastante para eles. E a França, que estava no comando de Napoleão Bonaparte, que tinha tomado o poder, fez um acordo de paz com o Reino Unido, um inimigo de longa data da França. O Tratado de Amiens, que era o tratado dos britânicos com os franceses para a paz, obrigava os britânicos a saírem da colônia do Cabo, uma colônia no sul da África, sair do Egito, que era um lugar bem importante comercialmente, e desocupar Malta, porque isso era uma rota que levava ao Egito, e era o único empecilho que fazia a França não dominar aquela área. Mas o Reino Unido ficou enrolando bastante, só saiu da colônia do Cabo, já que era mais importante dominar o canal de Suez do que ter muitas colônias. Mas o pensamento do Reino Unido mudou quando a França lutou contra grupos que pediam libertação da Suíça, que havia sido dominada pelos franceses. Então os franceses fizeram uma chacina, o que enfureceu todos os países europeus, incluindo o Reino Unido, que voltou para a colônia do Cabo para contrariar a França, como uma criança birrenta. Então, França e Reino Unido entram em guerra. O Reino Unido, como detinha de controle marítimo, faz um bloqueio marítimo para evitar que os recursos cheguem para a França. E a sua segunda ação foi chamar os países para o lado dele e atacar a França usando o argumento de expansionismo na Europa, o que era bem plausível, já que a França estava se expandindo mais do que as dívidas da Argentina atualmente. E essa expansão do território da França deu um apoio do povo sobre Napoleão, que se declarou imperador. Enquanto isso, o Reino Unido dominava Hanover, essa área do Sacro Império Germânico, já que Hanover e o Reino Unido tinham o mesmo rei. Enquanto isso, Napoleão também fazia algo semelhante na Itália. Ele se autodeclarou rei da Itália. Em 1805, por medo da expansão francesa na Europa, Áustria, Rússia, Nápoles, Sicília e Suécia declararam guerra à França, dando origem à Terceira Coligação. A Áustria decidiu atacar a França pela Baviera, área germânica do sul, que era controlado pela França. E a França contra-atacou atravessando da Alsácia-Lorena para chegar à Baviera e uns soldados que estavam em Hanover fazendo a contenção de expansão britânica. E a batalha na Baviera ficou conhecida como Batalha de Ulm, que saiu na vitória da França, e com a Áustria enfraquecida, a França continuou seguindo até chegar em Viena, capturando a capital. Mas a família real já tinha saído do lugar e ordenado uma defesa com um exército gigante, formado por austríacos e russos, que estava sob o comando do próprio Tsar. E essa batalha ficou conhecida como Batalha de Austerlitz. Napoleão tinha uma estratégia de guerra. Ele atraía um inimigo com poucas tropas para o sul, o que fazia com que as tropas do inimigo se dividissem em dois grupos. E depois ele jogava todas as tropas que estavam escondidas para o centro, cortando a passagem entre esses dois grupos e facilitando o ataque dele. Então ele cercava o inimigo, o que garantiu a vitória de Napoleão, obrigando a Áustria a fazer outro tratado de paz. Chegou a 3 pés de música. A França, aproveitando a derrota da Áustria, decidiu atacar os estados germânicos do Sacro Império Germânico, que era basicamente uma junção de muitos reinos. A França invadiu esses reinos e dominou o lugar, trocando o nome para Confederação do Reno, um lugar para controlar comercialmente o rio Reno, um rio bem importante comercialmente. Isso deu fim da Terceira Coligação, mas a Prússia não gostou nada dessa anexação francesa sobre o Sacro Império Germânico, porque ela tinha muito controle sobre essa região, o que desencadeou uma batalha entre Prússia e Saxônia, um reino do Sacro Império Germânico que sofria influência da Prússia contra a França. A Prússia tinha apoio da Rússia e suas tropas, mas como estava muito longe, as tropas russas demoraram para chegar, e os franceses eram de um combate mais ágil. Então, em um mês, Napoleão dominou Berlim, que era a capital da Prússia, que obrigou a Prússia a mudar de capital para Königsberg, que os franceses tentaram chegar e invadir antes dos reforços russos, mas não deu tempo. Mas mesmo assim, a França ganhou a batalha, que ficou conhecida como Batalha de Friedland.
dando fim à Quarta Coligação. E o Tratado de Paz se consistia na Rússia não comercializar armas e suprimentos com o Reino Unido, ou seja, aderir ao bloqueio continental que a França fazia na Inglaterra. Mas esse tratado só deixaria uma amizade bem forte entre França e Rússia, só não mais que Diógenes e Alexandre o Grande. Então, Napoleão pediu para que todos os países da Europa entrassem no bloqueio continental da França, que consistia em não comercializar com o Reino Unido e deixar eles sem recursos algum, algo que a Espanha e Portugal não aderiram. Então, a França atacou a Espanha e Portugal, mesmo Portugal sendo neutro. Com o ataque da França, a família real sai de Portugal e vai para o Brasil. A França domina Lisboa e o centro de Portugal, enquanto a Espanha, que ainda havia regiões vivas, invade o sul de Portugal e o norte, em Braga e Porto. A Áustria, aproveitando a fragilidade da França por causa da guerra com Portugal, que resistia pelos reforços ingleses, decide voltar à guerra e fazer a Quinta Coligação. Ela ataca Baviera e o Ducado de Varsóvia, a tataravó da Polônia, que fazia parte da Prússia. Mas os poloneses conseguiram fazer uma ofensiva contra a Áustria, e os franceses mobilizaram tropas que estavam lutando em Portugal, após a batalha se estabilizar. Então eles enviaram essas tropas para a Áustria. Mas pasmem, a Áustria ganhou a batalha. Então ela não precisava se render, certo? Certo? Errado. Porque Napoleão conseguiu fazer uma outra ofensiva pelo norte da Itália e chegar até Viena, o que obrigou os austríacos a fazer um tratado de paz e se renderem de novo, na qual deu fim à Quinta Coligação. Mas antes de prosseguirmos com as batalhas mais famosas das guerras napoleônicas, precisamos entender algo importante sobre Napoleão no final de 1809. Ele tinha 41 anos e sua esposa Josefina tinha 46. Ele não tinha nenhum herdeiro, algo que era crucial para desenvolver a família Bonaparte. Uma família que não era real até Napoleão tomar o poder. Então, ter uma herdeira era muito importante para Napoleão. Ou seja, mesmo amando a Josefina, Napoleão precisava de uma esposa que possa trazer filhos. E para isso ele escolheu a filha do rei da Áustria, Maria Luísa da Áustria, que possuía 18 anos e era a família da Habsburgo, que trouxe uma aliança familiar entre França e Áustria. E eles tiveram um bebê, que foi criado como rei de Roma. Um bebê sendo rei. Mas ele não teve muitas oportunidades, porque ele morreu de 21 anos por tuberculose. A Rússia, com todas essas guerras e coligações, ficou muito pobre, mais pobre do que já era. E o bloqueio continental que ela tinha que apoiar deixava ela mais pobre, porque não poderia comercializar com o Reino Unido. Então ela parou de seguir esse bloqueio e comercializou com o Reino Unido. Essa ação deixou a França muito brava. E Napoleão começou a planejar como iria invadir a Rússia. Ele juntou um exército gigante de 600 mil soldados de diversas etnias e seguiu para Moscou. E era bem fácil avançar. E a cada cidade que passavam, eles saqueavam o lugar e pegavam os recursos para abastecer o exército, já que era impossível levar os recursos da França até a Rússia com tanta facilidade. Quando o governo russo percebeu isso, pediu para que o povo queimasse os recursos quando os franceses fossem passar pelas cidades, que deixou os soldados com muita fome. Ainda assim, eles conseguiram chegar até Borodino, onde houve a maior batalha da frente Rússia, chamada de Batalha de Borodino, que deixou ambos os lados bem fragilizados, principalmente a França, mesmo sendo a vencedora. Napoleão chega a Moscou, mas o lugar está completamente abandonado. Então eles têm que voltar de Moscou para a França no inverno russo, que era um dos invernos mais frios dos últimos tempos, com soldados passando fome e alguns soldados russos atacando as bases. Isso fragilizou muito a França, que ficou muito facilmente atacável. Essa fragilidade fez a Suécia e Prússia declararem a guerra à França, dando início à Sexta Coligação. Algo que a Áustria não teve coragem de entrar no começo, porque sua filha era casada com Napoleão. Mas no fim eles decidem entrar na guerra, porque a relação não estava indo muito bem. E mesmo que a França tenha lutado muito bem, a quantidade de soldados da coligação era imensos, e portanto era impossível uma vitória francesa. A França perdeu territórios na Península Ibérica e nos países germânicos, até que a coligação chegou em Paris, e Napoleão teve que fazer um tratado de paz, se render e abdicar do trono. Aproveitando isso, os países exilaram Napoleão para a ilha de Elba, uma pequena ilha na Itália.
Mas Napoleão estava enfurecido, e como a ilha era perto da França, ele conseguiu se infiltrar e voltar para o país. Ele tomou posse do trono, que era algo que o povo queria muito, já que eles odiavam os Bourbon e a família monárquica deles. Os outros países, vendo que Napoleão está de volta ao poder, decidem criar a sétima coligação, que é basicamente um todo mundo odeia o Napoleão, em que em diversos países como Reino Unido, Rússia, Espanha, Portugal, Áustria, Suécia, Prússia declaram guerra à França. Napoleão tentou dominar a área holandesa, mas foi impedido pelos prussianos, que em Waterloo não deixaram que os franceses tivessem chance de quebrar suas linhas. Eles quase conseguiram quebrar, mas os soldados prussianos conseguiram juntar seus exércitos e fazer uma contraofensiva até Paris. E conseguiram chegar lá, chegando em Paris, tirando Napoleão do poder, acabando com a guerra e com a sétima coligação junto. E exilando Napoleão para a ilha de Santa Helena, uma ilha isolada na África, muito longe. Impossível de chegar à França dessa forma. O pessoal de Pernambuco até tentou tirar Napoleão de lá para fazer Pernambuco independente, mas sem sucesso. E Napoleão passou o resto de sua vida numa ilha isolada de todos, sozinho. Mas no fim não havia nada que podia ser feito.